Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nosso querido Salvador, louvado, exaltado, bendito, honrado para sempre seja o teu santo nome. De geração em geração, tu és Deus. Obrigado porque o Senhor escolheu se revelar a nós. E por meio da tua revelação, nós conhecemos a tua pessoa, os teus atributos, o teu caráter e a tua vontade para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas e está desejoso de assumir o controle da nossa vida. Nós queremos viver essa experiência nesta manhã. Por isso pedimos a presença do Espírito Santo entre nós. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, sobre todos que estão conosco através da internet. Nós te suplicamos estas bênçãos, confiados e agradecidos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo no livro de 2 Reis, capítulo 25, nós iremos ler os versos 1 a 11. 2 Reis, capítulo 25, versos 1 a 11. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 25, versos 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela trincheiras ao redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros ao redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Em cativeiro te levaram de Sião,
seu santo aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Durante 23 anos, Deus enviou mensagens ao seu povo por meio de Jeremias. Deus ocupou 23 anos da vida de Jeremias, enviando às madrugadas mensagens específicas para o seu povo, advertindo que a apostasia, a idolatria, a desobediência levaria ao cativeiro em Babilônia. No capítulo 25 de Jeremias, ele com tristeza diz: infelizmente vocês não ouviram. E agora aquilo que era uma profecia tornou-se um evento histórico. Nabucodonosor veio 3 vezes, invadiu Jerusalém 3 vezes. A primeira vez foi no ano 605 antes de Cristo. Nessa ocasião, ele tomou todos os nobres da cidade, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais qualificadas, e levou todas essas pessoas cativas para a Babilônia. Jeoaquim era o rei de Judá naquela época. 9 anos depois, melhor dizendo, no ano 597, mais uma vez Nabucodonosor veio, e dessa vez Jeconias, filho de Jeoaquim, era o rei
de Judá. Ele se entregou à rainha mãe, os filhos, a família real, os nobres. 10.000 pessoas foram tomadas cativas e levadas para a Babilônia. O templo foi saqueado, os tesouros foram saqueados. E como estava dizendo, 9 anos depois, agora o rei era Zedequias, tio de Jeconias, que havia sido colocado como um rei vassalo de Babilônia. Mais uma vez, Nabucodonosor volta porque Zedequias se rebela contra ele. Ele cercou Jerusalém durante cerca de 2 anos. E finalmente, no ano 586 a.C., Nabucodonosor destruiu completamente Babilônia, derrubou os muros, queimou o templo de Salomão, queimou os palácios reais, queimou as casas, e o restante do povo levou cativo para a Babilônia. Na sua misericórdia, Deus não abandonou o seu povo. Deus proveu mensagens de ânimo, de conforto, de esperança para o seu povo em meio a esta crise, a essa vergonha indescritível. Daniel havia sido levado na primeira leva dos cativos em 605, Ezequiel na segunda em 597, e lá de Babilônia, esses servos de Deus transmitiam as mensagens do Senhor ao seu povo. Jeremias ficou em Jerusalém, e de Jerusalém ele transmitia as mensagens de Deus para aqueles que haviam ficado em Jerusalém, mas o ministério dele era amplo o suficiente para que ele também alcançasse os que haviam sido transportados para a Babilônia. Ele enviava cartas àqueles que haviam ido para a Babilônia. Nessa manhã nós vamos estudar rapidamente uma dessas cartas. Está no capítulo 29 de Jeremias. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29. Esse é um capítulo onde nós encontramos algumas cartas de Jeremias. Vamos ler apenas a primeira delas, que está aqui no capítulo 29 do seu livro. Nós vamos ler primeiro os versos 1 e 4. Nessa carta nós encontramos uma mensagem extraordinária, extremamente atual, de ânimo, de conforto, de alívio e de esperança para o povo de Deus em todos os lugares, em todas as épocas. Jeremias capítulo 29, vamos ler os versos 1 e depois o verso 4. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, Jeremias capítulo 29, versos 1 e 4. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, os profetas e todo o povo, vamos ler juntos, que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Verso 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, vamos ler juntos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Vocês perceberam? Quando a carta começa a ser transmitida, a mensagem diz, olha, essa carta é para todo o povo que Nabucodonosor transportou ou deportou de Jerusalém para a Babilônia. Mas no verso 4, Jeremias começa a transmitir a mensagem que o Senhor havia revelado a ele. E ele diz, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. No primeiro parágrafo da carta, na primeira sentença da carta, a mensagem de Deus ao seu povo é bem direta e específica. Vocês não estão aí no cativeiro simplesmente por obra do acaso ou por um acidente de percurso. Vocês não estão aí simplesmente porque Nabucodonosor é mais forte do que Jeoaquim e foi mais forte do que Jeconias. Vocês estão aí porque eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Eu estou no controle da situação.
eu estou no controle da história de vocês. No início da sua mensagem, Deus faz questão de lembrar ao seu povo que Ele está no controle de todas as coisas. Essa mensagem de Deus foi extremamente atual no ano 597, pouco depois da invasão de Nabucodonosor, quando essa carta foi escrita. E essa mensagem continua sendo extremamente atual para o povo de Deus em 2026. Deus está no controle. Nada escapa ao seu conhecimento. Nada escapa ao seu consentimento. Tudo está sob o seu controle. Ele vê quando uma folha cai. Olha o tamanho desse campus. Olha quantas árvores há aqui. Deus vê quando uma folha cai. Ele percebe quando um passarinho sente fome. Ele veste os lírios do campo. Ele recolhe cada lágrima que cai. Ele conhece quantos fios de cabelo você tem. Tudo está sob o seu controle. O livro de Romanos diz que as coisas criadas, as obras criadas testificam da sua divindade e do seu eterno poder. E quando nós paramos um pouco e observamos as obras criadas, nós confirmamos que Deus está no controle de todas as coisas. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Enquanto a Terra faz a sua órbita ao redor do Sol, ela não faz uma órbita circular perfeita. É mais uma elipse, é um oval. Então, em determinados momentos da órbita, a Terra se aproxima um pouco mais do Sol, chegando a 147 milhões de quilômetros. Em alguns pontos da órbita, a Terra se afasta um pouco mais do Sol e chega a 152 milhões de quilômetros. Você já parou para pensar o que aconteceria se em um desses anos a Terra resolvesse se aproximar um pouco mais do Sol, só 10% mais do Sol? As geleiras do planeta descongelariam, o nível do mar aumentaria, as cidades costeiras, Nova York, Rio de Janeiro, Xangai, Amsterdã, todas essas cidades desapareceriam quase que instantaneamente. Se a Terra se aproximasse um pouquinho mais, vamos dizer aí, cerca de 15 a 20% do Sol, sabe o que aconteceria? O nosso mar evaporaria, os oceanos evaporariam completamente. A temperatura média da Terra, que hoje é de 15 graus, chegaria a 100 graus. A superfície do planeta seria como a de Vênus. Mas você sabe por que isso não acontece em um ano qualquer? Porque Deus está no controle. A Lua está a 363 mil quilômetros da Terra. Desculpa, 384 mil quilômetros da Terra. Mas a órbita da Lua também é elíptica, é oval. Então, em alguns momentos, ela se aproxima um pouco mais da Terra, chegando a 363 mil. Em alguns pontos se afasta mais, chegando a 405 mil quilômetros da Terra. Já pensou se em um desses meses aí, a Lua escolhesse, decidisse chegar um pouco mais próxima da Terra? Cientistas afirmam que se a Lua chegasse a 18 mil quilômetros da Terra, a atração que há entre esses dois corpos celestes faria com que a Lua se despedaçasse completamente. Restaria apenas um anel de destroços ao redor da Terra, como são os anéis de Saturno. Destruição seria causada continuamente, constantemente neste planeta.
Mas antes de chegar a 18 mil quilômetros da Terra, ao se aproximar da Terra, a crosta terrestre seria afetada. Terremotos extraordinários aconteceriam. Com os terremotos viriam as tsunamis, que causariam destruição em todo o planeta. Mas isso não acontece ano após ano, mês após mês, porque Deus permanece no controle. Todos os nossos períodos de tempo são calculados com base, são períodos de ação de tempo, né? Então todo tempo, o cálculo do tempo que nós fazemos, é feito com base nos movimentos dos corpos celestes. Ou seja, um dia tem 24 horas. Por quê? Porque é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do seu eixo. Um mês tem 31 dias, porque é o tempo que a Lua gasta para dar uma volta em torno da Terra. E o ano tem 365 dias, porque é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol. A única exceção nessa maneira de nós calcularmos o tempo é o período da semana. E o que marca o início e o final da semana? É a chegada a cada 7 dias do Santo Sábado do Senhor. E aquelas pessoas que rejeitam a narrativa bíblica ficam sem uma explicação para a origem desse período da semana, que é conhecido, respeitado e praticado em todos os lugares do planeta, em todas as épocas. Mas todos os outros períodos de tempo são calculados com base nessa movimentação dos corpos celestes. Você já imaginou o que aconteceria se em um dia desses aí, a Terra começasse a girar de maneira mais lenta? E ao invés de 24 horas, o dia passasse a ter, por exemplo, 45 horas. O nosso mês de 30 dias passaria a ter 16 dias. O ano passaria a ter 195 dias. Mas se no dia seguinte a Terra fosse mais rapidamente, e no dia seguinte ela mudasse novamente, como poderia haver sustentação da vida nesse planeta? Mas você sabe por que ano após ano, dia após dia, mês após mês, século após século, milênio após milênio, esses corpos celestes permanecem com a sua movimentação constante, praticamente inalterada? Porque há uma mão poderosa que criou e mantém e sustenta e controla todas as coisas. Deus permanece no controle. A atmosfera da Terra, essa camada gasosa que circunda o nosso planeta, é composta 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dos chamados gases raros, uma combinação de vários gases. Essa composição é a composição adequada à sustentação da vida. Sem isso, não poderia haver vida nesse planeta. Se houvesse mais oxigênio, um relâmpago poderia incendiar um continente inteiro. Se houvesse mais carbono, nós morreríamos intoxicados. Se a composição não fosse a que é, nós não poderíamos usar os nossos pulmões livremente como fazemos agora. Mas, meus amigos, esta é apenas mais uma indicação, mais uma evidência de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu vim dizer a você nesta manhã que o mesmo Deus, infinito em poder, que controla o universo, que mantém o universo em controle, em perfeita ordem, esse poder está à sua disposição nesta manhã para assumir o controle de cada área, de cada detalhe, de cada aspecto da sua vida. Deus quer assumir o controle da sua vida espiritual, da sua vida devocional. Deus quer dar a você devoção por Ele. O Espírito Santo pode fazer isso por você. Deus quer ajudar você a caminhar com Ele todos os dias. Ele quer assumir o controle dessa área central da sua vida. Deus quer assumir o controle da sua vida
emocional, da sua saúde mental. Ele quer dar a você significado, constância, propósito para a sua vida. Deus quer assumir o controle da sua saúde física. O Espírito Santo pode dar a cada um de nós moderação, domínio próprio. Isso é um dom do Espírito. Deus quer assumir o controle da sua vida financeira. Ele quer ensinar a cada um de nós que piedade com contentamento é grande ganho, diz a palavra de Deus. Deus quer assumir o controle da sua vida amorosa. Ele quer manter você puro, pura, incorruptível, incontaminado, para a glória dEle, para ser usado por Ele. Deus quer assumir o controle da sua vida. Todo o poder de Deus está à sua disposição para que Ele controle cada área, cada aspecto da sua vida. Foi isso que Deus começou dizendo ao seu povo aquele dia. Eu estou no controle. Eu estou no controle da sua situação. Não se esqueçam de que vocês não estão aí por acaso. Eu estou no controle. Deus continua a sua mensagem. E no verso 10, Jeremias acrescenta uma outra revelação extremamente importante do Senhor para o seu povo. Ele diz assim, capítulo 29, verso 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. No capítulo 25, onde Jeremias fala, durante 23 anos, nas madrugadas, o Senhor me falou. No verso 11 do capítulo 25, Jeremias fala, Babilônia vai vir, todas essas nações aqui servirão a Babilônia, mas depois de 70 anos, eu vos trarei de volta para este lugar. Agora que isso já havia acontecido, que a palavra do Senhor havia se cumprido, que eles estavam lá em Babilônia, Deus diz a eles, 70 anos se passarão, e eu cumprirei a minha boa palavra. Aquilo que eu falei, eu vou cumprir, e eu vou tornar a trazer-vos a este lugar. Sabe o que Deus estava dizendo ao seu povo? Vocês não estão aí por acaso, eu estou no controle. Mas não esqueçam, eu não esqueci as minhas promessas. Meus amigos, essa é a mensagem de Deus para você e para mim hoje. Você consegue imaginar o conforto que o povo de Deus naquele momento obteve com essa mensagem? Não era o fim, Deus estava dizendo a eles, eu prometi e eu vou cumprir, eu não esqueci as minhas promessas. Essa é a mensagem de Deus para você nesta manhã. O Senhor Deus não esqueceu nenhuma das suas promessas. Eu não sei o que tem tirado o seu sono, talvez você acordou de madrugada essa noite e não conseguiu dormir mais. Talvez você esteja mergulhado em um mar de problemas, num beco sem saída, não há luz no fim desse túnel. Mas para cada um dos seus problemas, Deus tem 2 ou mais promessas. E Ele não esqueceu-se de nenhuma das suas promessas. Se essa é a sua situação hoje, Deus diz para você, eu sou o Senhor. Por acaso há alguma coisa difícil demais para mim? Essa é uma promessa de Deus para você, e Ele não esqueceu-se das suas promessas. Talvez você esteja lidando com situações que estão além do seu controle. Não há nada que você possa fazer sobre isso, isso tem trazido ansiedade a você, tem tirado a sua paz. Deus tem uma promessa para você, Deus diz a você, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Essa é a promessa de Deus para você nesta manhã. E o Senhor Deus não esqueceu-se de nenhuma das suas promessas. Talvez o sonho já esteja te consumindo por dentro. Mas as portas não abrem, a ajuda não vem. Você continua lutando, continua sonhando, continua esperando, continua batalhando, mas nada acontece. Deus tem uma promessa para você. Deus diz a você: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Essa é a promessa de Deus para você, e Ele não esqueceu-se das suas promessas. Talvez você esteja se perguntando se Deus vai te perdoar novamente. Entrou aqui pelas portas dessa igreja com o coração pesado, com a alma angustiada. Deus promete a você: vinde e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão como a lã. Ainda que sejam como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Porque o Senhor tem prazer na misericórdia, tornará a ter piedade de vós, pisará aos pés as vossas iniquidades, e lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. Essa é a promessa de Deus para você nesta manhã. É possível que eu esteja falando a alguém que está lutando contra as forças do mal, está lutando para vencer o inimigo, está lutando para vencer a tentação, está lutando para se manter firme e fiel a Deus. Deus também tem uma promessa para você. A palavra de Deus diz: e o Deus da paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é a promessa de Deus para você, que quer ser fiel a Deus, que quer caminhar com Ele, que quer vencer a tentação. Eu não sei qual é a sua crise, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas eu posso afirmar com convicção, com base nessa carta de Jeremias: Deus tem uma promessa para o seu problema, e Ele não esqueceu-se de nenhuma das suas promessas. Talvez você esteja se perguntando assim: por que será que Deus faz isso? Por que Deus faz tanta questão de assumir o controle da nossa vida? Olha o tamanho do universo, não precisamos entrar nesse detalhe, mas olha o tamanho do universo. Por que Deus faz questão de se preocupar comigo, que sou menos do que nada, comparado à sua criação? Ele faz questão de assumir o controle da minha vida. Por quê? Porque Deus se expõe, fazendo promessas tão extraordinárias, e se expõe ainda mais, dizendo: eu não esqueci do que eu prometi, eu vou cumprir cada palavra que eu prometi. Por que Deus faz isso? Essa carta de Jeremias responde, no verso 11, olha o que Deus continua dizendo ao seu povo. No verso 11 ele diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. É por isso que Deus faz questão de assumir o controle da sua vida. E Ele faz questão de fazer promessas tão extraordinárias, porque Deus tem um plano para a sua vida. E não é qualquer plano, é um plano de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Jeremias mesmo viveu isso, quando Deus o chamou para ser um profeta. Deus falou: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu escolhi você, e designei você como profeta entre as nações. Agora que o povo estava já em Babilônia, Deus falou: Jeremias, compra um campo aí, compra um terreno, faz um investimento nessa terra desolada, porque essa é a indicação, é a demonstração de que aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. As pessoas vão voltar para aqui, Jerusalém vai voltar a ser Jerusalém. Eu tenho um plano, Jeremias, para o meu povo, mas tenho um plano para você também. Deus tem um plano para a sua vida, e não é qualquer plano. Aqueles que estavam lá no cativeiro podiam ser categorizados de duas formas. Ali estavam aqueles que eram dominados pelo medo.
E eles tinham motivo para ficar com medo. Jerusalém estava destruída, o rei estava com os olhos vazados, os filhos estavam mortos, eles estavam em terra estrangeira, eles tinham motivos para estar com medo, mas estavam dominados pelo medo. Não tinham mais esperança, acreditavam que haviam chegado ao fim. Mas também estavam ali aqueles que eram dominados pela ilusão. Apareceu um profeta lá em Jerusalém chamado Ananias, e ele começou a dizer o seguinte: não vai ser 70 anos não, serão apenas 2 anos. Daqui a 2 anos, o povo vai voltar. Zedequias pode se rebelar contra o rei de Babilônia, porque daqui a 2 anos tudo vai ser resolvido. Mas, meus amigos, Deus não age para responder aos nossos medos, nem age para responder às nossas ilusões. Deus age para responder à nossa fé. Aquilo que Deus iria fazer para honrar a fé daqueles que acreditavam que Ele estava no controle, daqueles que acreditavam que Ele não havia se esquecido das suas promessas e cumpriria suas promessas. Deus havia feito promessas, e aqueles que criam nas suas promessas iriam viver os planos que Ele tinha para eles. Qual era este plano de Deus? Era um plano simples, era trazer o povo de volta para o seu lugar, restaurá-los à condição anterior, dar a eles um novo começo. Para quê? Para que o propósito de Deus se cumprisse por meio deles e na história deles. Esse era o plano de Deus. Deus iria restaurá-los, daria uma nova oportunidade, um novo começo, para que o propósito deles se cumprisse na vida deles. Deus fará o mesmo por mim e por você nesta manhã. Deus vai nos restaurar quantas vezes forem necessárias, se nós crermos naquilo que Ele prometeu. Se nós entregarmos a nossa vida para que Ele assuma o controle da nossa vida, Deus vai nos restaurar quantas vezes forem necessárias. Deus vai nos dar um novo começo sempre que for necessário, porque Ele tem um plano de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Qual a sua parte nesse processo? O que nós precisamos fazer para que toda essa experiência extraordinária seja uma realidade na sua vida? Para que Deus venha e assuma o controle da sua vida, de cada aspecto, de cada área, de cada detalhe, para que tudo esteja sob o controle de Deus. Para que essas promessas extraordinárias se cumpram na sua experiência, para que os planos que Deus tem para você se cumpram na sua história. O que você tem que fazer? Qual a sua parte? Jeremias termina essa carta respondendo essa pergunta. Eu quero ler com vocês o verso 12 e também o verso 13. Os versos 12 e 13 do capítulo 29, a palavra de Deus diz assim: então me invocareis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a nossa parte neste processo. Isso é o que Deus espera de nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você gostaria que Deus, hoje, assumisse o controle da sua vida, de verdade, tomasse posse de você, e conduzisse você em cada área da sua vida, em tudo que é importante para você? Gostaria de ver Deus fazendo isso? De ver a mão poderosa que mantém as órbitas em pleno funcionamento e sob perfeito controle, controlando a sua vida? Você gostaria de ver, no momento de maior aperto, quando você já não consegue enxergar nenhuma solução, nenhuma possibilidade, quando
todos os recursos se esgotaram, você gostaria de ver Deus cumprindo as suas promessas na sua vida? Você gostaria de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, na sua geração? Ver os planos de Deus se cumprindo na sua vida? Então hoje é o dia, esse é o momento de você buscar a Deus de todo o coração. Eu gostaria de saber quantos nesta manhã querem dizer: Senhor Deus, eu estou aqui, e é meu desejo sincero te buscar de todo o coração. Quantos querem dizer essas palavras? Deixa eu ver a sua mão. Amém. Deus seja louvado pela sua decisão. Esse é o nosso momento de conexão agora. Você recebeu à entrada o nosso cartão de conexão. Esse é um ponto de conexão entre nós e é a sua oportunidade de responder aquilo que você ouviu na palavra de Deus nesta manhã. Se você gostaria de que a igreja orasse, que eu orasse, os pastores associados orassem, os nossos ministérios de oração orassem por você, para que Deus assuma o controle da sua vida e te direcione rumo aos seus propósitos, marque aí: quero que orem por mim. Nós iremos orar especificamente por esse motivo. Se você gostaria de conhecer mais os planos de Deus para a sua vida, conhecer mais o caráter de Deus, os atributos de Deus, a vontade de Deus, marque aí: quero estudar a Bíblia. Nós iremos estudar a Bíblia com você. Nós temos muitas pessoas preparadas aqui que irão assumir esse trabalho e irão estudar a palavra de Deus com você. E se você já sente do seu coração o desejo de se entregar ao Senhor Jesus, de selar sua vida com Ele através do batismo, então marque aí: quero ser batizado. Nós iremos entrar em contato com você e faremos todos os preparativos necessários para que você possa selar sua vida com Deus através do batismo. Eu quero chamar agora o Ministério de Louvor, que irá cantar o hino Falar com Deus. Enquanto esse hino está sendo cantado, marque aí a sua decisão no cartão. Se está sem caneta, escaneie o QR Code e responda ao chamado e ao convite do Senhor Deus a você nesta manhã. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Só a igreja grande, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Curve a cabeça para
receber a bênção de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou mesmo pensamos. A Ele seja a glória em Cristo e na Igreja, para todo sempre. Amém.